Outubro, no Saba Vlog. Dia 16 às 18 horas. Homenagem aos professores com bate-papo com a professora Poliana Gama. Dia 23 às 18 horas. Entrevista com uma das maiores cantoras da música brasileira. Um bate-papo sobre a carreira de sucesso de Jane do Boc. Dia 30 às 18 horas. Ela é uma grande atriz de teatro e atuou também na televisão. Entrevista com Marisa Ratkov. No Saba Vlog, no canal Solano. A partir deste momento, você acompanha o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve. Randolph protocola notícia crime no STF contra Guedes e Campos Neto por offshores. O líder da oposição no Senado, Randolph Rodrigues, da Rede, apresentou ao Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, um pedido de abertura de investigação preliminar contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, após documentos que os relacionam com empresas em paraísos fiscais, as chamadas offshores. É possível que o presidente do BC e o ministro da Economia, ao manterem suas offshores em paraísos fiscais no exterior, tenham se aproveitado de suas condições de gestores das políticas públicas econômicas no Brasil para eventual enriquecimento ou benefício lato sensu próprio, diz Randolph. O líder da oposição no Senado pontua que, em tese, a denúncia contra Guedes configura o cometimento de crime de responsabilidade. Há indícios de severas irregularidades de toda a ordem, aptas a gerar a necessidade de apuração mais detalhada pelo eminente Parquet Federal e eventual tentativa posterior de responsabilização dos culpados, se realmente comprovar sua culpa no decorrer do devido processo legal, destaca. Domingo, ontem, dia 3, foram divulgadas informações pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, dentro do projeto Pandora Papers, que denunciam a existência de empresas offshores no nome de Guedes e de Campos Neto. De acordo com o documento, são 330 políticos, funcionários públicos de alto escalão, empresários e artistas de 91 países e territórios que têm ou tinham empresas offshores, ou seja, fora de seu domicílio fiscal e abertas em locais conhecidos como paraísos fiscais, pois cobram pouco ou nenhum imposto e protegem o sigilo bancário do cliente. Comissão da Câmara aprova a convocação de Guedes para explicar empresa offshore. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele preste informações sobre movimentações financeiras no exterior por meio de uma empresa offshore. A conta de Guedes no exterior foi revelada no último fim de semana pelo ICIJ. Por se tratar de convocação, o ministro da Economia é obrigado a comparecer à comissão. Quando a informação foi revelada, o Ministério da Economia informou que toda a atuação privada de Guedes foi devidamente declarada à Receita Federal, Comissão de Ética Pública e aos demais órgãos competentes. Os requerimentos aprovados nesta terça são de autoria dos deputados Paulo Ramos e Kim Kataguiri. O líder do governo, Ricardo Barros, pediu que a convocação fosse transformada em convite, mas negaram. Diferentemente da convocação, o convite não obriga a ida do ministro à comissão. Também nesta terça, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou requerimentos de convocação de Guedes e do presidente do Banco Central, Campos Neto, que também tem empresa offshore no exterior, conforme o consórcio. Os requerimentos, contudo, foram transformados em convite. A sessão para ouvir os dois ficou marcada para 19 de outubro. As informações foram obtidas em 11,9 milhões de documentos de escritórios administradores de offshores em todo o mundo, aos quais o consórcio teve acesso. Participam da investigação 615 jornalistas de 149 veículos em 117 países.
No Brasil, fizeram parte da apuração jornalistas do site Poder 360, revista Piauí, da Agência Pública e do site Metrópolis. No artigo 5º, o Código de Conduta da Alta Administração Federal de 2000 proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras no Brasil ou no exterior que possam ser afetadas por políticas governamentais. Relator da CPI inclui Alan dos Santos, Facuri e empresários na lista de investigados. Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, anunciou nesta quarta-feira que incluiu 4 novas pessoas na lista de investigados da comissão. Entre eles estão o blogueiro Alan dos Santos e o empresário Otávio Facuri. O relator também decidiu passar a condição de investigado os empresários Danilo Trento, diretor institucional da Precisa Medicamentos, e Marcos Tolentino, empresário e dono de uma rede de televisão suspeito de ter sido sócio oculto da FBI Bank, instituição que concedeu uma carta-fiança no contrato da vacina indiana Covaxin. Com a inclusão dos novos nomes, a CPI da Covid já conta, segundo o relator, com uma lista de 36 pessoas investigadas. Renan prepara o relatório final da comissão e planeja apresentá-los aos senadores já na próxima semana. A leitura está prevista para 19 de outubro e a votação no dia 20. A CPI apurou que políticos, empresários e sites criaram uma rede de disseminação de fake news conhecida como Gabinete do Ódio. Para a CPI, a estrutura começou antes da Covid, mas ganhou força na distribuição de informações falsas sobre a pandemia. A comissão afirma que um filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, trabalhou para conseguir financiadores para o grupo. A TV Globo teve acesso a documentos da CPI. Um deles, uma troca de mensagens entre Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Alan dos Santos de janeiro de 2019. Alan dos Santos é investigado em 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal que apuram disseminação de fake news, ameaças às autoridades e financiamentos de atos antidemocráticos. Nas redes sociais, Otávio Facuri usa a frase Deus, família e pátria para se definir. Empresário bolsonarista, ele também é vice-presidente do Instituto Força Brasil, presidente do diretório do PTB em São Paulo e já foi gestor do Banco Lehman Brothers nos Estados Unidos. CPI volta a convocar Queiroga e pede explicação por retirada de relatório anticloroquina. A CPI da pandemia aprovou nesta quinta-feira requerimento do senador Alessandro Vieira para a nova convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Este será o 3º depoimento dele à comissão. A data ainda não foi anunciada pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz. O presidente da comissão criticou a postura de Queiroga ao ser infectado pelo novo coronavírus durante viagem aos Estados Unidos no final de setembro. O ministro compartilhou em uma rede social na época um comentário de um internauta que, segundo Omar Aziz, questionava a eficácia das vacinas. A CPI aprovou ainda requerimento também de Alessandro, solicitando que o ministro da Saúde esclareça no prazo de 24 horas por que foi retirado da pauta de votação da Conitec um relatório contrário ao tratamento precoce com hidroxicloroquina, medicamento sem comprovação científica contra a Covid. O requerimento também pede o envio do relatório na íntegra. Inglaterra retira Brasil da lista vermelha e viajantes vacinados não precisarão cumprir quarentena. Segundo o comunicado do governo inglês, viajantes oriundos do Brasil e de mais 46 países que estiverem completamente vacinados precisarão apenas apresentar um teste negativo para a doença, além do comprovante de vacinação. A decisão, no entanto, diz que viajantes que não estiverem completamente vacinados ainda deverão cumprir com um isolamento de 10 dias, mas não serão mais obrigados a cumprir essa quarentena em um dos hotéis vinculados ao governo. O informe do governo diz também que os vacinados no Brasil serão reconhecidos como qualquer indivíduo britânico vacinado dentro do reino, contanto que tenham sido vacinados há pelo menos 2 semanas com os imunizantes abaixo: Oxford, AstraZeneca, Pfizer, Biotech, Moderna e a Janssen. O Brasil atinge 600 mil mortes por Covid com a pandemia em desaceleração. A marca foi atingida no momento em que a pandemia está em desaceleração no país. A média de mortes diárias está em 438, o menor número desde novembro do ano passado e em queda. Essa
desaceleração se expressa também no tempo que a doença levou para tomar 100 mil vidas ao Brasil, desde que atingimos 500 mil de mortos. Foram 111 dias, o dobro dos 51 dias que o país levou de passar de 400 para 500 mil. Naquele momento, morriam em média 2 mil brasileiros por dia, mais de 4 vezes a média atual. Em abril deste ano, o pior momento da pandemia, a média passou de 3 mil mortes por dia. O país também mantém a marca de ser o que mais registrou vítimas da pandemia em 2021 no mundo. Já foram registradas 405 mil mortes por Covid esse ano, mais do que Estados Unidos e Índia, e quase o mesmo que todos os 27 países da União Europeia somados. O ministro da Saúde diz que é absolutamente contrário à obrigatoriedade do uso de máscara contra a Covid. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta sexta-feira que é absolutamente contrário a leis que obrigam o uso da máscara e a exigência do passaporte de vacinação. Ele deu a declaração em entrevista a jornalistas durante uma visita a obras da nova maternidade de Teresina, no Piauí. Depois, em visita ao Hospital Universitário da Unidade Federal do Piauí, discursou sem máscara. A posição do ministro contraria o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que divulgou uma nota também nesta sexta-feira, defendendo a manutenção da obrigatoriedade do uso de máscaras no Brasil. No documento, o órgão ressalta que o afrouxamento de medidas de controle está diretamente ligado ao aumento do número de casos de coronavírus, como ocorreu em outros países. Especialistas alertam que a pandemia não acabou e que a situação não está tão controlada no Brasil. Vamos às outras notícias. Terra. Ciro Gomes janta com Datena e discute alianças para 2022. Encontro ocorreu horas depois de o pedetista ser hostilizado na Avenida Paulista. G1. Minha agenda hoje é dormir, diz ministro da Saúde ao desembarcar no Brasil. Queiroga testou positivo para a Covid em viagem a Nova York com a comitiva presidencial após participar da Assembleia Geral da ONU. Ele desembarcou no aeroporto de Guarulhos na manhã desta segunda-feira, um dia após teste RT-PCR dar negativo, e seguiu para Brasília. G1. Brasil terá eleições livres em 2022 e com instituições funcionando, diz Barroso. Presidente do TSE fez discurso de abertura de seminário sobre integridade eleitoral na América Latina. Ministro afirmou que Judiciário e Legislativo têm sido bons guardiões da democracia. G1. Comitê da ONU desaprova o uso de crianças fardadas em eventos políticos de Bolsonaro e pede para que o presidente seja punido. O comitê quer que o Brasil investigue, processe e penalize quem envolver crianças em hostilidades, ainda que simuladas. O país já assinou a Convenção da ONU sobre Direitos das Crianças e deve seguir normas internacionais. G1. Uma nova pandemia já é considerada inevitável, diz diretora adjunta da OMS. Para Mariângela Simão, é apenas questão de tempo para surgir novo fenômeno. Terra. Papa Francisco soube com pesar de relatório de abuso por clérigos franceses, diz Vaticano. Foi dito pelo Vaticano em comunicado nesta terça-feira. CNN Brasil. Ex-estagiária de ministro do STF é alvo de busca e apreensão da PF. Mensagens obtidas pela CPI da pandemia mostram que Tatiana se colocou à disposição do blogueiro Alan dos Santos para vazar informações do STF. G1. Ministro Alexandre de Moraes manda a PF tomar depoimento de Bolsonaro em até 30 dias. O presidente será interrogado em inquérito que apura se ele interferiu politicamente na Polícia Federal. Bolsonaro queria depor por escrito, mas nesta quarta admitiu fazê-lo pessoalmente. O tempo. Embates agressivos e emoção dos pais marcam a audiência do caso Andrei. Babá mudou o depoimento mais uma vez e diz que se sentia ameaçada pela mãe da criança. G1. Bolsonaro diz que foi obrigado a vetar distribuição de absorvente por não ter fonte de custeio. Projeto previa a verba do SUS. Presidente vetou distribuição gratuita para estudantes de baixa renda do ensino público e mulheres em situação de rua. E a logística para distribuir, questionou. CNN Brasil. Com realocação de recursos, economia retira 635 milhões de reais de pesquisas. Em nota, entidades reforçam que a sobrevivência da ciência e na inovação no país está em questão. Terra.
Papa Francisco desiste de ir à COP26. O próprio pontífice havia dito que a princípio iria a Glasgow. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.